Brian Griffin é um dos personagens mais odiados de toda a história dos desenhos e também de Family Guy. Por isso separamos as piores coisas que nosso querido Brian já fez em Family Guy. Na verdade, ele não é tão querido assim. Então, se quer saber quais coisas são essas, deixa aquele like maravilhoso e considere se inscrever aqui para não perder absolutamente nada. Te enrolei demais, já bora comigo. Ele já deu vários golpes no Quagmire. Brian e o Quagmire não são amigos. O Brian sabe disso, o Quagmire sabe disso, e todos vocês que assistem também sabem. Tão grande é essa inimizade que lá no episódio Quagmire's Dead, ou o pai do Quagmire, o Quagmire jura que vai explodir a cabeça do Brian se ele vir o Brian em qualquer lugar perto da sua casa. No entanto, o Quagmire demonstra um estranho ato de gentileza lá na temporada 13, ao pagar pela operação dentária do Brian, depois que ele fica horrivelmente desfigurado depois de um acidente. Para retribuir esse ato gentil do Quagmire, o Brian engana o Quagmire, fazendo ele comprar uma propriedade absolutamente horrível. Furioso por ser enganado, o Quagmire vai atrás do Brian, que tenta fugir pelas próximas 72 horas. Brian traiu a nossa querida Rita. Quantas vezes vimos o Brian reclamar sobre como todos os seus relacionamentos falharam devido a uma razão ou a outra, mas nunca por causa das suas próprias falhas. Ele faz de tudo para impressionar as mulheres jovens e ingênuas, muitas vezes confiando em pretensões baratas e também mentiras. No entanto, lá na temporada 8, ele conhece a Rita, uma mulher de 50 anos, que ele realmente ama e defende quando os Griffins fazem piadas cruéis sobre a idade dela. Brian, que no caso tem fobia de compromisso, até propõe um casamento a Rita e fica noivo dela. Tínhamos esperanças, né? Não. Quando a Rita quebra o quadril e o Brian fica preso cuidando dela, ele rapidamente considera isso um fardo para o qual ele não está preparado. Então ele faz o que todo mundo achou que ele faria. Ele não é honesto com sua noiva. Em vez disso, ele a atrai com outra mulher, enquanto faz uma busca por remédios para ela. Ele é realmente desprezível. Ele já destruiu uma peça do Stewie. O Brian sempre se apresenta como um escritor, pelo menos na sua mente, com criações como, por exemplo, Mais Rápido do que a Velocidade do Amor, um livro que ele fez de autoajuda também chamado Deseje, Queira, Faça. E esse último até se tornou um best-seller. Só que lá na 11ª temporada, ele fica famoso com sua nova peça, que é amada por todos na cidade. Mais uma vez, a popularidade repentina sobe à sua cabeça, até que ele se depara com a peça que o Stewie escreveu, chamada Um Casamento Americano. Atordoado com o quão melhor é a peça do Stewie, ele é incapaz de suportar a decepção de se ver ofuscado por uma peça que supera em muito a sua. Só piora quando ele descobre que a peça do Stewie está em produção e está indo para Broadway. Na mesma noite, o Brian some com a peça do Stewie e enterra ela no quintal em uma tentativa de destruir ela e frustrar o sucesso do Stewie. No entanto, o Stewie confronta o seu, entre aspas, amigo, dizendo que ele nunca vai conseguir sair da sua mediocridade eterna. Ele já se aproveitou de uma mulher cega. Na longa lista de mulheres com quem o Brian já namorou, uma de suas tentativas mais desaprovadas aconteceu na 10ª temporada, onde Brian conhece uma mulher cega chamada Kate. O Brian faz um show inteiro para fingir ser algo que ele não é, um cara genuíno. Apesar de descobrir que ela odeia cachorros, o Brian continua namorando ela, confiando em mentiras e também em enganações. Ele organiza eventos como lutar bravamente contra um bando de assaltantes e levá-la até a Torre Eiffel para somente impressioná-la. No final, o truque do Brian, a mentira do Brian, é revelada, na frente dos pais da Kate também. Magoada por ter sido enganada e suas emoções terem sido completamente manipuladas, a Kate deixa o Brian, que ela fez muito bem. No entanto, o termo culpa e Brian não andam de mãos dadas, porque ele segue o conselho do Stewie e encontra a Kate novamente, dessa vez mudando de voz e se chamando Noah. Brian é ruim em todas as esferas de um relacionamento, até mesmo com seu próprio filho. Ser um pai em Family Guy é basicamente ser um pai horrível. E Brian demonstra isso lá na 12ª temporada, onde ele não está muito interessado em conhecer Dylan, que no caso é o seu filho, porque ter responsabilidade é algo muito assustador para ele. No entanto, ele rapidamente muda essa atitude quando descobre que Dylan foi escalado para um programa de TV da Disney. Ele se torna muito mais atencioso com seu filho e passa a ideia de que gostaria de um papel como escritor no programa do Dylan. A pedido do Dylan, os produtores contratam o Brian para a equipe de roteiristas, mas sua característica desagradável e toda a sua personalidade fazem ele ser demitido do programa logo depois.
Em vez de assumir que ele é uma pessoa desprezível, o Brian faz o contrário. Ele escolhe voltar para o Dylan em busca de outra esmola, outra coisa dada de mão beijada. Só que o Dylan já entendeu como é o seu pai e cessa todo o contato com o Brian, cansado de ser explorado por esse cachorro aqui. Ele já passou herpes para o Stewie. Eu não consigo não rir ao ler isso daqui, maravilhoso. Não importa o quão mal o Brian se mostre, ele é apenas um cachorro no final das contas. Então, algumas de suas ações, como limpar seu próprio vômito ou aceitar um picolé de vômito do Peter, embora pareçam grotescas, são aceitáveis para o que é um cachorro. O que não está certo é dar uma doença ao seu melhor amigo. Lá na temporada 12, no episódio 16, o Stewie quer se tornar um irmão de sangue do Brian, o que ele não poderia estar pensando em coisa pior. E o Brian aceita, sabendo que está carregando herpes. Brian até tenta convencer o Stewie a desistir, mas logo depois os dois estão cortando as palmas das mãos e apertando as mãos com a ferida exposta, misturando o sangue ali no negócio. Já no dia seguinte, o Stewie acorda com uma ferida no lábio superior. A princípio, o Brian já nega ter qualquer participação nisso, mas uma vez descoberto, ele argumenta que não é um problema tão grande assim. Isso leva a algumas situações muito embaraçosas para o Stewie na creche, e ele logo descobre que não é o único para quem o Brian espalhou a doença da herpes. O irmão mais velho do Stewie, Chris, também compartilhou um pacto de sangue com o Brian, e ele também tem que arcar com essas consequências e a pessoa ruim que o Brian é. Geralmente a gente faz isso antes do número 1, mas eu esqueci. Mas aqui também estão algumas menções honrosas de coisas horríveis que o Brian já fez ao longo de todos esses anos. Ele já tentou pegar a Lois, por exemplo, e também já deu um beijo na Meg. Muito provavelmente tem outras coisas que eu esqueci de colocar aqui, então eu peço que você comente qual outra coisa deplorável que o Brian Griffin já fez em Family Guy que a gente não colocou na lista. Deixe aqui o seu comentário. Comenta também qual o próximo vídeo você quer assistir aqui no canal. Estamos falando muito de South Park, de Family Guy, de Os Simpsons. E também, se você quiser outro desenho em particular, deixe aqui o seu comentário que podemos fazer um vídeo. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele like maravilhoso. E se curte o nosso conteúdo, considere se inscrever aqui para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Muito obrigado pela sua audiência. Eu te vejo na próxima.